Olá! A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou a isonomia salarial entre servidores do Judiciário lotados em Fortaleza e no interior. A correção é uma reivindicação antiga e uma preocupação do Tribunal de Justiça. O desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido fez o compromisso de corrigir as distorções logo que assumiu a presidência do TJCE. A isonomia vai beneficiar 1.300 funcionários da Justiça Estadual. Saiba agora como foi o esforço do Tribunal de Justiça para a implantação da isonomia salarial. No discurso de posse como presidente do TJCE, no dia 28 de janeiro de 2013, o desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido ressaltou a importância dos servidores para o Poder Judiciário. Para ele, implantar melhorias salariais tornou-se meta prioritária. Em outubro de 2013, o presidente do tribunal solicitou ao presidente da Assembleia Legislativa a devolução da mensagem que tratava sobre isonomia salarial. O objetivo foi promover ajustes para tornar mais específicas as mudanças a serem implementadas. Não havia razão porque o servidor da capital, pelo simples fato de ser da capital, ocupar um cargo ganha mais do que outro servidor do interior que ocupava o mesmo cargo, com as mesmas responsabilidades daquele que tinha na capital. Foi uma luta grande dos servidores. E não era possível que a presidência do Tribunal de Justiça se mantivesse passiva, ou inepta, ou inapta, e não tentasse resolver esse problema. No dia 1º de novembro de 2013, o Pleno do TJCE aprovou o novo texto. Ainda naquele mês, o desembargador Gerardo Brígido entregou a mensagem ao deputado José Albuquerque. Em janeiro de 2014, o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Sérgio Aguiar, defendeu que a votação da mensagem deveria ser realizada ainda no primeiro semestre deste ano. Segundo ele, era necessário reparar o tratamento diferenciado entre os funcionários do Judiciário na capital e no interior. No dia 11 de junho, os deputados votaram por unanimidade a favor da aprovação da mensagem. A lei foi sancionada pelo governador Cid Gomes no dia 26 de junho, conforme publicação no Diário Oficial do Estado. No dia 14 de agosto de 2014, o órgão especial do Tribunal de Justiça aprovou resolução que regulamenta o enquadramento dos servidores em novas referências e classes funcionais. A mudança vai ocorrer por meio de portaria da presidência do tribunal, conforme prevê a lei. A partir daí, tornar efetivo o benefício que já era dos servidores, que os servidores já tinham direito. E que, lamentavelmente, o Poder Judiciário, a cúpula do Poder Judiciário, até então, não havia despertado para esse problema. Quer dizer, nós apenas fizemos a correção de uma falha nossa. Nós, os judiciários, erramos em detrimento do servidor do Judiciário. Foi corrigido, de se louvar a posição dos sindicatos, que cobraram a implementação dessa, não digo benefício, desse ato de justiça e se mantiveram em posições, tomaram posições ponderadas. Nunca partiram para o radicalismo. Havia uma conversa franca, harmônica, e isso facilitou muito a efetividade, a implantação, a efetivação desse direito. A Assembleia Legislativa do Estado aprovou a mensagem que trata da isonomia salarial dos servidores do Judiciário cearense. A aprovação por unanimidade ocorreu no dia 11 de junho. O deputado Wellington Landim, relator da matéria, ressaltou a luta histórica dos servidores do Tribunal de Justiça. Essa lei nada mais é do que justiça. Como um funcionário do Tribunal de Justiça que trabalha lá no Meu Brejo Santo, lá em Acaraú, lá em Sobral, lá em Beberibe, pode ganhar menos do que um funcionário que trabalha em Fortaleza. Era inconstitucional, já era inconstitucional e precisava ser reparado. Isso que ao longo de muitos anos se cometeu de injustiça com os funcionários do Tribunal de Justiça. Estiveram presentes à sessão o desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho, a juíza auxiliar da presidência do TJCE, Miriam Porto Mota Randal Pompeu, representantes dos sindicatos e servidores do Tribunal de Justiça. Após a votação no plenário 13 de maio, o presidente da Assembleia esteve reunido com os servidores no auditório deputado Murilo Aguiar. Isso é uma lição para todas as classes, que com o diálogo, com perseverança e com o trabalho
de pessoas sérias que realmente acreditam e continuam acreditando no Estado do Ceará, independente de quem seja o governo, mas aqui eu queria agradecer a todas as lideranças da classe. Dizer da nossa satisfação de poder ter participado desse momento histórico. Os representantes dos sindicatos dos servidores e dos oficiais de justiça comemoraram a aprovação da mensagem. A matéria teve um desfecho positivo, onde realmente a partir dessa lei da sanção e publicação e feitura da resolução, a partir de 1º de agosto nós vamos ter a primeira parcela implantada no contra-cheque dos servidores. São 4 distorções no mesmo projeto que está sendo retificado. Um momento histórico para os servidores do Judiciário Cearense, para os oficiais de justiça. E com essa correção, com essa justiça que está sendo feita, certamente há um incremento motivacional nisso. Com certeza o servidor vai estar mais alegre para estar trabalhando e certamente isso vai contribuir muito para o desempenho do Judiciário Cearense. Já que eles souberam se engajar na luta, eles vão ter que se engajar também para o aperfeiçoamento do serviço que nós prestamos à população. Fazer jus é esse direito que é adquirido. A contrapartida que eu peço é essa. Que eles demonstrem vocação pelo tipo de serviço que prestam à população. Nós não somos donos do poder judiciário. Nós somos servidores do povo do Ceará. Eles têm consciência disso. E até hoje têm demonstrado essa consciência. Se eu não tivesse essa convicção que eu estou dizendo agora, eu não teria me empenhado nessa luta. Graças a esse perfeito entrosamento da dirigência do Poder Judiciário, dos servidores, dos sindicatos, do Poder Legislativo do Ceará, que foi muito sensível ao problema, do próprio governador Cid Gomes, que teve uma participação extraordinária, elogiável sob todos os aspectos. Nunca houve entre os poderes institucionais no estado do Ceará tanta harmonia como há agora. Harmonia sem submissão. Nós somos efetivamente poderes independentes e autônomos. Depois do intervalo, a gente continua falando sobre isonomia salarial entre servidores da Justiça Cearense. Até já! Aqui no estúdio eu recebo o assessor especial da Presidência do Tribunal de Justiça, Luiz Eduardo de Menezes Lima, e a secretária de Gestão de Pessoas do TJCE, Vládia Santos Teixeira. Eles vão falar sobre a isonomia salarial entre os funcionários da Justiça Estadual. Sejam bem-vindos. Obrigada. Assessor Luiz Eduardo, o que significa a aprovação da mensagem sobre a isonomia salarial? Significa inicialmente mais um compromisso cumprido pelo desembargador Brígido como presidente. No discurso de posse, ele afirmou que valorizaria o servidor e essa é uma grande valorização. Então, primeiro, um compromisso que foi cumprido. Segundo, como os próprios sindicatos colocam, foi um dia histórico. Uma ação que já estava sendo desejada pelos servidores há muito tempo e que agora foi cumprida. E na gestão pública, eu acho que foi um grande trabalho de planejamento, de organização e de liderança por parte do desembargador Brígido. Tudo bem cronometrado, tudo bem decidido, trabalho integrado de todas as pessoas que fazem a gestão do tribunal e esse resultado que foi a aprovação pela Assembleia. Secretária Vládia, o que é a isonomia? Como o Luiz Eduardo disse, em primeiro lugar, a isonomia é uma ação de valorização dos servidores, independente da sua lotação. Até hoje nós temos servidores que ingressaram no Poder Judiciário, no interior, que recebem, às vezes, até 40% a menos do que servidores que ingressaram na capital. E a lei aprovada vem corrigir essa distorção. E quem são os funcionários beneficiados? São servidores que tiveram sua primeira lotação no interior, em sua maioria. Digo em sua maioria porque alguns servidores que também tiveram sua lotação inicial na capital serão beneficiados. Mas o que acontecia era o seguinte, Pamela, os servidores passavam no concurso e de acordo com a lotação deles, se eles eram lotados numa comarca de entrância, de primeira entrância, eles eram posicionados no início da carreira. Se eles eram lotados numa comarca de segunda entrância, eles eram
posicionados 2 referências acima, e assim sucessivamente, até a capital. O que traz uma diferença, um prejuízo salarial até hoje para esses servidores, porque mesmo que eles fossem transferidos de uma comarca para outra, eles permaneciam com a estrutura salarial diferente. Isso servidores que desempenhavam as mesmas funções? Sim. Servidores ocupantes do mesmo cargo, com o mesmo tempo de serviço, tinham diferenças salariais de até 40% de um para o outro. Assessor Luiz Eduardo, o presidente do TJCE fez ajustes na mensagem que já tinha sido enviada ao Legislativo. A nova foi entregue em novembro. Quais foram as mudanças? Bom, quando o presidente definiu que nós tínhamos que trabalhar para identificar a situação da isonomia e colocá-las num novo patamar, foi identificado que a forma que estava na Assembleia, ela dava muitos poderes ao Tribunal de Justiça. A coisa não era relacionada, muito focalizada com a isonomia. Tinham outras possibilidades. Então o presidente entendeu que era melhor que a gente levasse para a mensagem, vamos dizer, amarras para dedicar aquela mensagem exclusivamente à isonomia. Também a gente precisou reanalisar a repercussão financeira. Então tudo isso voltou, a gente colocou, fez esse ajuste. Nesse ajuste muitas pessoas participaram, né? Principalmente a consultoria jurídica, a juíza auxiliar da presidência. Com esse arranjo, com essa nova formatação, aí foi devolvido em novembro para a Assembleia. Mas a necessidade foi de fazer um ajuste dentro da realidade que o presidente entendia que devia ser colocado naquele momento. E quando a mensagem foi enviada pela primeira vez? Ela foi enviada na gestão anterior, na gestão do desembargador Arísio, e estava lá para ser votada. Então estava parado na Assembleia e aí foi quando o desembargador Brígido resolveu retomar essa mensagem. Secretária Vládia, como vai ser implantada a isonomia? A isonomia atingirá em torno de 1.300 servidores do Tribunal de Justiça, aproximadamente 200 servidores da capital e 1.100 servidores do interior. Nós já temos o levantamento dessas pessoas. Esse levantamento foi feito antes do envio da primeira mensagem à Assembleia, a partir de um trabalho realizado em conjunto pela Secretaria de Gestão de Pessoas, Secretaria de Planejamento do Tribunal de Justiça, Secretaria da Tecnologia da Informação, com representantes dos sindicatos, o que eu considero bastante importante. E agora essas pessoas serão reposicionadas na carreira. A lei aprovada prevê que isso acontecerá ao longo de 5 anos. Então, o tribunal editará uma portaria onde determinará exatamente essas ascensões funcionais, escalonando-as em 5 anos, conforme o estudo dessa comissão e o previsto agora na lei aprovada. Então, os nomes dos que serão beneficiados serão divulgados, por exemplo, no Diário da Justiça? Sim, essa portaria será publicada no Diário da Justiça, trazendo os nomes e a ascensão que cada servidor sofrerá, porque nós temos servidores que avançarão 2 referências na carreira, como nós temos servidores que avançarão 18 referências na carreira, que terá uma repercussão financeira para esses servidores, um incremento financeiro considerável. Por isso que também tem que ser gradativo. Sim. Foi considerado que era necessário esse parcelamento em 5 anos para que o Poder Judiciário pudesse fazer face à despesa. E, assessor Luiz Eduardo, de onde virão os recursos para a isonomia? Os recursos da folha de pagamento, de uma maneira geral, vêm do que a gente chama de Tesouro do Estado, que é a fonte 00. Então, esse recurso vem da fonte do Tesouro do Estado e, por isso, teve que acontecer uma negociação com o governador para que esse recurso fosse disponibilizado no orçamento do tribunal. São 74 milhões dentro desses 5 anos, né? E agora, esse ano, repercussão em torno de 5 milhões de reais. Anualmente, o tribunal, ele envia um relatório com o recurso que vai ser necessário para que seja disponibilizado pelo governo do Estado? Sempre se faz um orçamento, né? Em agosto, setembro, se fecha um orçamento do ano seguinte, se encaminha para a Secretaria de Planejamento do Poder Executivo para que seja encaminhada a mensagem para a Assembleia. Então, todo ano se faz o orçamento do ano seguinte e, consequentemente, na isonomia, na mesma situação. Por isso que é necessário esse planejamento. Por isso é necessário planejamento. Por isso que foi feito um grande planejamento, um grande debate, negociação do presidente do Tribunal de Justiça com o governador, com o presidente da Assembleia, para que isso tudo ficasse bem redondo e desse tudo certo como deu. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e na volta continua falando sobre isonomia salarial no Judiciário.
Estamos de volta. Os nossos entrevistados são o assessor especial da presidência do Tribunal de Justiça do Ceará, Luiz Eduardo de Menezes Lima, e a secretária de Gestão de Pessoas do TJCE, Vládia Santos Teixeira. O assunto é a isonomia salarial entre os servidores do Judiciário na capital e no interior. Assessor Luiz Eduardo, como foi o esforço do tribunal pela aprovação da isonomia? Bom, tudo começou com a determinação do presidente de formar um grupo, né, coordenado pela secretária de Gestão de Pessoas, onde nós fomos analisar a mensagem que estava na Assembleia. Nessa análise, onde a gente identificou que ela precisava de um pouco mais de amarras, e a partir desse momento nós começamos a trabalhar, revendo a repercussão financeira, negociação com o governador. O presidente foi ao governador do estado em 2 momentos, também com a participação do presidente da Assembleia. Tivemos reuniões técnicas com o secretário da Fazenda e outros técnicos da Secretaria para analisar exatamente como ia ficar essa repercussão financeira, como se isso se enquadrava no orçamento. Fizemos os ajustes que precisavam da nova mensagem. Foi um trabalho muito integrado, sabe? Todo mundo querendo resolver, entendendo que aquilo era necessário, que aquilo era justo. O presidente nos cobrando muito, celeridade nisso, muita conversa com os sindicatos, e aí, importante ressaltar, a doutora Vládia já falou sobre isso, a participação dos sindicatos. O presidente recebia os sindicatos em algum momento, quando ele não recebia, o assessor especial recebia, a secretária de Gestão de Pessoas recebia. Os sindicatos foram muito, vamos dizer assim, organizados, faziam as suas queixas, as suas reclamações, mas sem extrapolar nenhum limite, sempre muito ordeiros. Então, assim, foi um trabalho muito interessante. E isso agora redundou, como um dos deputados falou na Assembleia, tudo passou unanimemente e sem nenhuma emenda. Isso é realmente muito importante. Mostrou que a coisa foi muito bem coordenada, muito bem planejada, passou com tranquilidade na Assembleia. Então, assim, eu tentei fazer aqui um breve relato, mas foi um trabalho de 1 ano, né, Vládia? 1 ano que a gente quase 1 ano, se dedicou, quase um ano, que a gente se dedicou a isso. O presidente sempre querendo informação, passo a passo, a informação chegava no presidente, passo a passo chegava no sindicato. Então, assim, eu como gestor público fico muito feliz vendo isso, porque foi uma coisa muito, às vezes a gente até como técnico queria acelerar um pouco, o presidente, não, tem os tempos de cada coisa, calma, que as coisas vão acontecer no tempo certo. E aconteceu no tempo certo. Então foi um procedimento que envolveu a participação dos 3 poderes. Envolveu a participação dos 3 poderes, com certeza. Porque isso é um projeto de interesse do judiciário, mas que, como eu falei antes, precisa de uma repercussão financeira, aumentava o orçamento, isso precisa ter de acordo do governador, isso tem que passar pela Assembleia, tem toda a negociação com o Poder Legislativo, então envolveu os 3 poderes, mas até pela credibilidade que o desembargador Brígido tem e pela facilidade que ele tem de interlocução com o governador e com o presidente da Assembleia, isso, como eu disse antes, no tempo dele, na hora certa, passou sem nenhum problema, mas envolve sim os 3 poderes. Secretária Vládia, o Tribunal de Justiça do Ceará tem toda uma política de valorização dos servidores? Tem, Pamela. Nós temos uma preocupação muito grande com o servidor. A isonomia demonstra a preocupação da presidência e da Secretaria de Gestão de Pessoas com os servidores, mas nós temos outras ações também. Nós temos o programa de capacitação dos servidores, nós temos avançado, inclusive, na capacitação dos servidores do interior, demonstrando essa preocupação do desembargador Brígido com o servidor que está distante do Palácio da Justiça e que antes tinha mais dificuldade de ter acesso a cursos de capacitação. Para você ver, ano passado nós ofertamos 140 turmas sobre diferentes temas, diferentes assuntos, mas todos assuntos relevantes para o exercício funcional. Foram cursos na área de gestão, cursos na área do direito, cursos na área de português, como uma reciclagem para o nosso servidor. Nós temos também uma preocupação com o servidor que chega ao serviço público, né, que ingressa no Poder Judiciário. E agora nós fizemos o concurso público, já estamos nos preparando para receber esses servidores com todo um processo de ambientação. E temos esse processo menor, mais simples, para o estagiário que ingressa no Poder Judiciário.
Temos também a preocupação com o servidor que está prestes a deixar o Poder Judiciário, com trabalhos na área de preparação para a aposentadoria. Palestras, oficinas, a gente vem se organizando para também que quando esse servidor passar para a inatividade, ele o faça com tranquilidade. Esses cursos, eles funcionam em módulos presenciais e à distância? Sim, nós temos cursos, ofertamos cursos nas duas modalidades, presenciais e à distância, especialmente porque para o servidor do interior se torna às vezes mais difícil mandar um instrutor para aquela comarca ou para trazer o servidor para a capital, ele não pode se afastar por tanto tempo das suas atividades, então a gente tem avançado muito na área de ensino à distância. E os servidores, eles também têm demonstrado interesse aderindo a essas capacitações? Tem sim, apesar de o ensino à distância ainda ser uma novidade para o servidor, mas os servidores têm aderido sim aos programas, aos nossos convites. Os servidores são abertas as inscrições e o servidor, com a anuência da chefia, ele se inscreve nos cursos que tem interesse, que são adequados para a prática dele. Com relação aos servidores que estão perto de se aposentar, como é que tem sido feito esse trabalho de preparação deles? Nós temos feito palestras, oficinas, como eu falei, tanto no Tribunal de Justiça como no Fórum. Realmente esse é um trabalho que nós ainda não conseguimos levar para o interior. Há também um programa do Governo do Estado, que nós temos estimulado os nossos servidores a participarem, que é o programa PIPA, que ele é aberto a todo servidor público estadual. Então a gente também, além das atividades realizadas pelo próprio TJ, nós temos estimulado a participação dos nossos servidores nesse programa. E com relação aos servidores que agora vão ingressar no tribunal por meio desse concurso público realizado esse ano, que tipo de treinamentos são realizados para que eles se preparem para realmente trabalhar no Poder Judiciário? Nós faremos o que nós chamamos de ambientação, para eles conhecerem, o principal objetivo é eles conhecerem a instituição na qual eles estarão ingressando. Porque a capacitação técnica eles já demonstraram no concurso público, né? Então a preocupação maior realmente é deles entenderem até a cultura da instituição onde eles estão ingressando. Secretária, quando a pessoa ingressa no serviço público, passa por um período chamado de estágio probatório. Qual o período e o que isso significa? O estágio probatório, ele é um período de 3 anos, onde o servidor é avaliado, a sua dedicação, o seu zelo profissional, a parte atitudinal mesmo é avaliada nesse período, para que aí ele seja estabilizado. O presidente do tribunal, ele tem demonstrado esse interesse em realmente fazer com que o servidor do judiciário esteja engajado no trabalho? Claro, claro. Quando ele diz que quer valorizar o servidor, ele também busca com que o servidor dê o seu retorno, né? Isso é uma via de duas mãos, né? Ao mesmo tempo que existem os direitos, existem os deveres, né? Então ele está dando esses direitos que eles têm, mas também cobra os seus deveres, né? Eu acho que isso é uma forma de buscar o engajamento. Com tudo isso que a doutora Vládia falou aqui, né? Buscar a valorização do servidor, dar a eles os direitos que têm, mas ao mesmo tempo também fazer com que eles participem. E, doutora Vládia, me permitir, existe a gratificação de alcance de metas, né? Isso é uma coisa importante que foi criada no Tribunal de Justiça, para que a gente comece a vincular o trabalho do servidor a uma meta que se deseja alcançar. Então não é um trabalho em vão que ele está fazendo, é um trabalho que não tem um objetivo final. Tem sim, e ele sabe disso, é informado, e para isso ele busca trabalhar para que também seja remunerado por isso. Mas mais do que ser remunerado, que ele se sinta bem porque está fazendo um trabalho produtivo e que busca uma meta bem objetiva, bem definida num planejamento anteriormente feito. E em cada setor existe esse trabalho em conjunto, pensado em parceria, para que todos possam ganhar essa gratificação, por exemplo? Existe um trabalho, essa gratificação ela é individual, tem uma gratificação que ela é coletiva também. Então, isso tudo é bem delineado, a Secretaria de Gestão de Pessoas é a coordenadora desse trabalho, mas isso é importante e não tem isso em todo órgão público, né? Alguns têm de uma forma muito incipiente. O Tribunal de Justiça está avançando. Essa gratificação, além de benefício para o servidor, ela também acaba contribuindo, por exemplo, para a celeridade da justiça, que é o que a sociedade espera? Quando se faz o planejamento estratégico, se define os objetivos estratégicos. Para cada objetivo desse, existem as metas, os indicadores e as metas. Um dos objetivos é a celeridade na justiça, isso se quer. E se leva as metas para atingir esse objetivo, né?
Claro que em alguns momentos a gente precisa acelerar e alguns questionam que a meta está muito ousada, né, é difícil de alcançar, mas nós temos que correr atrás de um prejuízo de muito tempo. Estamos correndo e estamos alcançando. E, secretária, no interior tem se sentido mais essa disponibilidade, mais esse interesse e envolvimento dos servidores do Judiciário? Acredito que sim. A Secretaria de Planejamento faz o acompanhamento também das metas do CNJ e a gente vem tentando aliar a gratificação para alcance de metas com as metas do CNJ, sempre visando a celeridade processual e a melhoria na prestação de serviço do Poder Judiciário como um todo. E a gente tem procurado também, Pâmela, eu queria acrescentar, valorizar ainda mais o servidor do interior. Até existem outras ações. Foi instituído pelo Poder Judiciário a gratificação de estímulo à interiorização para procurar manter o servidor realmente nas comarcas mais distantes de Fortaleza, assim como foi em 2013 regulamentada, agora já na gestão do desembargador Brígido, a gratificação do trabalho técnico relevante. Foram definidos critérios para a concessão dessa gratificação. Um dos critérios que já existia era gratificar o servidor que presta assistência direta ao magistrado. Porém, essa gratificação só era concedida aos servidores lotados nas comarcas de entrância final. E foi estendido aos servidores lotados nas comarcas de entrância inicial e intermediária, sempre com esse objetivo de estimular o servidor e de nós termos uma prestação jurisdicional mais eficiente. Ganha o Tribunal de Justiça, ganha a sociedade também. Com certeza. E os servidores. Isso. Eu conversei com a assessora especial da presidência do TJCE, Luiz Eduardo de Menezes Lima, e com a secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal, Vládia Santos Teixeira. O tema da entrevista foi a isonomia salarial entre os servidores do Judiciário na capital e no interior. Obrigada pela presença. Obrigada. O Judiciário em Evidência fica por aqui. A gente volta na semana que vem.